isso possa ser efetivo. Somos, portanto, membros uns dos outros. No âmbito da igreja não existe aquele conceito de individualismo, não é? Em termos de que cada um por si e Deus por todos. Mas não, todos se articulam para alcançar o propósito. Colossenses 1:24. Regozijando-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja. Aqui de uma forma expressa, não é? Que o corpo de Cristo é a sua Igreja. 1 Coríntios 3:10-17. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento da igreja, não os homens, não as culturas. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Diz um pouco mais à frente no texto. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O Espírito Santo habita então no corpo físico do ser humano e habita na união dos vários cristãos, que se denomina de igreja. Incrível, irmãos, não é? Efésios 4:1-3, que refere à unidade da fé. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, para que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Reparem, irmãos, como este texto refere suportai-vos em amor. O que significa que não é tarefa fácil. Muitas vezes há fricções, há posições, pontos de vista diferentes, não é? E o texto diz suportando-vos já por algum motivo, não é? Porque de facto nem sempre é fácil. E procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Muitas vezes é fácil, ou é a tendência humana, não é? Reagir agressivamente a tensões, a dificuldades, a problemas. E aqui a necessidade realmente de buscar o vínculo da paz. Atos 2:44. E todos os que queriam estavam juntos e tinham tudo em comum. Lemos esta passagem recentemente, também na pregação do Jonathan Shoemaker. Atos 2:44. E tinham tudo em comum. Continuando, Atos 2:45. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. A igreja, ao ser corpo de Cristo, preocupa-se com o outro como se fosse a sua própria situação, não é? Portanto, uma situação de empatia completa em relação às necessidades uns dos outros, de forma a que os recursos de uns possam ajudar a resolver o problema dos outros. Outro texto, no Salmo 122:1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O membro do corpo, o membro da igreja, o membro do corpo de Cristo alegra-se quando está em unidade, quando está junto. Porque aí pode pôr em prática a sua própria chamada, não é? Mateus 20:27-28. E qualquer que de entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ao contrário de muitas outras organizações que servem para nos servir, a Igreja serve para nós servirmos. É muito fácil, muitas vezes, quando nós
nos juntamos em igreja, estarmos com a expectativa de poder ser abençoados de alguma maneira. Mas o chamado de Deus é para que nós possamos, no âmbito da igreja, servir o outro e podermos ser assim abençoados ao servir também. Filipenses 3, 12 a 16. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. É muito importante no âmbito da igreja, nós muitas vezes temos a tendência para tornar um ritual, um hábito, uma coisa que já está na agenda aos domingos de poder realizar. Mas aprendemos com Paulo a importância de nós estarmos sempre dispostos a evoluir, a alcançar mais longe e a podermos aproveitar o que é a igreja de uma forma mais plena, à imagem da vocação de Cristo. E ainda, em Atos 2, 46 e 47, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Uma das coisas que eu acho mais interessantes neste texto, que nos ajuda a perceber o que é a igreja, é o facto de dizer que os crentes estavam juntos todos os dias e todos os dias partilhavam o pão com alegria. E no resto do texto nós vemos tudo o que eles faziam em termos de apoio uns aos outros, de interajuda, como a igreja sendo o seu dia-a-dia, o seu cotidiano, não é? E tantas vezes é fácil nós remetermos a igreja para um capítulozinho da nossa vida, um cantinho, um hábito, uma prática ou um compromisso que apenas acontece aos domingos de manhã, não é? Quando o ser igreja necessariamente é a prática diária de vida, de orarmos uns pelos outros, de estarmos juntos no desenvolvimento de ministérios, apoiarmos nas dificuldades, sustentarmos as necessidades uns dos outros. Portanto, a igreja em si é uma prática diária. Isto foram só algumas pinceladas, como eu referi, acerca do que é ser igreja e como é esperado em termos bíblicos que a igreja atue no seu dia-a-dia. Vamos agora ver só um outro slide que aborda a questão do propósito da existência da igreja. Eu creio que muitos dos presentes estarão familiarizados com os 5 propósitos bíblicos para a igreja, de Hollow Creek, e os livros todos de Igreja com Propósito e tudo isso, nos quais se insere a adoração, ministério, evangelismo, comunhão e discipulado. Colocando ou tentando resumir um pouco os princípios basilares bíblicos do que é ser igreja, nomeadamente baseando-se em amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, o ir por todo o mundo fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, incorporando-os no corpo de Cristo e ensinando-os a obedecer através do discipulado. E assim cumprindo os propósitos da existência da igreja. Mas eu gostaria de chamar-vos a atenção para o cerne do que é ser a igreja em termos globais. Gostaria que pudéssemos ler o texto de Coríntios
13. Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, ou até mesmo dos anjos, mas não fosse capaz de amar os outros, não seria mais do que um instrumento de fazer barulho. Se eu tivesse o dom de falar em nome de Deus, e se soubesse os mistérios do futuro, e se conhecesse tudo acerca de tudo, mas não amasse os outros, de que me serviria isso? E até mesmo que tivesse fé, de forma a poder falar a uma montanha e fazê-la deslocar-se, isso não teria valor algum sem o amor. Ainda que desse tudo aos pobres, ainda que deixasse que me queimassem vivo, mas se não amasse os outros, eu não teria nenhum valor. O amor é paciente e bondoso. Não é invejoso nem orgulhoso. Não é arrogante nem grosseiro. O amor não exige que se faça o que ele quer. Não é irritadiço e dificilmente suspeita do mal que os outros lhe possam fazer. Nunca fica satisfeito com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, tem sempre esperança e persevera em todas as circunstâncias. Todos os dons e capacidades especiais que vêm de Deus terminarão um dia, porém o amor há de sempre continuar. Vamos ficar por aqui. Sabem, irmãos, é óbvio que Deus pede a cada um que ama Deus acima de todas as coisas. E é uma obrigação individual de cada um. Mas em coletivo, nós conseguimos desenvolver adoração com uma outra profundidade. É ou não é, irmãos? De forma a conseguirmos expressar-nos de outra maneira, em uníssono, louvando e adorando a Deus. Nós podemos e devemos amar o próximo como a nós mesmos, no nosso cotidiano, no nosso dia-a-dia. Mas sendo igreja, nós conseguimos ir mais longe, desenvolver trabalhos com uma maior profundidade, apoiar bairros, poder desenvolver outras coisas, não é? Nós podemos e devemos individualmente fazer discípulos. E é bom que todos os crentes possam estar envolvidos num processo de discipulado individual. Mas é importante a igreja, para através da pregação, poder transmitir o ensino, poder criar mecanismos, dar formação, para podermos ser mais eficazes no fazer discípulos. O batismo só faz sentido, de facto, no âmbito do exercício de um corpo, tal como falámos também da questão da ceia. E o discipulado, como disse também, aliás, em termos do evangelismo, também é a mesma lógica de que realmente nós conseguimos desenvolvê-lo em conjunto, como igreja, com uma outra profundidade. Ou seja, aquilo que referimos a ser, aliás, aquilo que vimos nos vídeos, não é? Em termos daquilo que juntos podemos fazer com outra eficácia, é realmente aplicável também a toda a existência da própria igreja, de forma a podermos ser mais eficazes. A mesma lógica, e agora aproveitando aqui alguns outros textos, podemos ver o próximo slide. Mateus 22, 37, portanto temos aqui a adoração do único e verdadeiro Deus. Em João 13, 34 e 35, a necessidade do serviço aos outros. Mateus 28, 19 e Atos 1, 8, a necessidade de nos envolvermos em missão e na evangelização do mundo. Atos 2, 42, a necessidade e a importância da comunhão fraternal em igreja. 1 Coríntios 1, 23 e 24 e Atos 2, 37, a importância da pregação e ministração da palavra, que normalmente é verdade quando nos reunimos em igreja, que é o momento principal, que normalmente nós conseguimos ter acesso a uma pregação expositiva, mas que também é importante em termos individuais nós podemos exercitá-la, não só na aprendizagem individual, como na exposição da palavra no âmbito das nossas famílias e para com outros conhecidos. E Mateus 28, 20 e Efésios 4, 1 e 12, a necessidade e a importância de facto de nos envolvermos na formação de discípulos. Com esta pequena exposição nós conseguimos ficar com uma ideia geral em termos do que é
a Igreja. Eu gostava, para terminar, de partilhar um pouco com os irmãos também aquilo que foi a minha experiência em termos de Igreja. Daí ser um tema que é mesmo bastante querido, porque eu sou um verdadeiro apaixonado pelo que é Igreja e pelo seu conceito. Eu, de facto, a minha família era um pouco desestruturada. Eu tenho 2 meios-irmãos e 2 meias-irmãs. Não tenho nenhum irmão dos mesmos pais. E comecei-me a envolver com a Igreja com 9 anos de idade, indo a algumas atividades, numa altura em que estava especialmente vulnerável, em que estava a começar a envolver-me com pessoal lá da escola, não é? Outros miúdos e isso tudo, e começávamos a praticar algumas práticas até de delinquência, às vezes com até pequenos furtos, sair da escola, fugir à escola, não aparecer em casa antes das 8 da noite, com 9 anos. E esse grupo com o qual eu me relacionava na altura era um grupo que de igual forma acabava por viver uma vida conforme lhe apetecia, não é? E envolvermos um pouco nesse tipo de atividades. O envolvimento com a Igreja foi extremamente importante nessa fase, porque, para além de ter conhecido Cristo e poder ter realmente tomado uma decisão cedo para conseguir encaminhar a minha vida com base nos seus princípios e propósitos, foi extremamente importante o contexto de Igreja, precisamente porque ajudou na minha formação, no meu discipulado, no meu acompanhamento. Eu senti sempre a Igreja como uma família que me conseguiu dar aquela estrutura, em termos de princípios e valores, que não consegui ter na família. E conseguiu, apoiando-me nos meus primeiros passos na fé, resgatar-me daquela vida para a qual eu já estava a ser encaminhado, para uma vida que me conseguiu dar um outro encaminhamento e uma outra estrutura emocional, intelectual, moral, ética, e encaminhando-me no caminho de Cristo. Só para ter uma ideia, alguns dos meus amigos dessa altura, um faleceu com cerca de 17 anos, portanto isso nós tínhamos 9, eu tinha 9, ele devia ter 10, 11 anos, por overdose no Casal Ventoso. Outro foi também internado e teve uma série de anos em recuperação. E eu achei curioso que, passado esses anos todos, eu voltei a reencontrar a minha professora da primária, dessa altura, em que eu estava num caminho de delinquência. E encontrei-a precisamente quando fui nomeado para ser da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Sesimbra. E então eu fui nomeado para a Proteção de Crianças e Jovens em representação da Assembleia Municipal, da qual sou membro, e então encontramos como colegas, eu e a minha professora da primária, na altura em que eu era delinquente. E eu fui surpreendido um pouco porque ela, apesar de eu ter perdido o contacto com ela, obviamente, pronto, seguimos o seu curso, a zona de Sesimbra é uma zona que toda a gente conhece e toda a gente vai acompanhando o seu percurso. E eu fiquei surpreendido como ela foi acompanhando o meu percurso, sem eu me aperceber. E então ela mesmo disse: pois, Tiago, fico muito contente por te ver aqui, não é? No âmbito da proteção de crianças e jovens e advogado e desenvolver outras coisas. Porque de facto na altura tu estavas a passar uma fase muito complicada e eu percebi que foi a Igreja que te resgatou daquela fase difícil que tu estivesse a passar naquela idade. E então eu fiquei muito contente por ver que de facto, apesar de eu ter perdido o contacto, a professora acompanhou e ia percebendo a evolução que eu ia tendo graças à influência também da Igreja na minha vida. E então é isto que realmente eu creio que é importante deixar para os irmãos, porque este texto de 1 Coríntios 13, que exalta o amor, que muitas vezes é usado para falar acerca do amor de conjugal ou de namorados, não é? De facto, Paulo, quando o deu à Igreja como símbolo daquilo que a Igreja deve ser.
de poder realmente exercer um amor total, completo, genuíno, à imagem do que Cristo fez por nós, amando-nos completamente, amando-nos até à cruz. Não é? Que nós possamos realmente exercer este amor completo e pleno, uns para com os outros, sendo e exercendo o corpo de Cristo, levando o seu nome e honrando o seu nome até aos confins da terra. Amém, irmãos? Obrigado.